Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com a Revista Justiça e também dando boas-vindas a você que nos acompanha pelo YouTube com imagens do nosso estúdio. E a sua participação é bem-vinda pelo WhatsApp 61999758140. Agora 10 horas e 7 minutos. Revista Justiça. Debate. Tema do debate de hoje, estelionato sentimental. Vamos saber o que caracteriza essa prática, como a lei pune esse tipo de comportamento, quais os defeitos psicológicos de quem vive essa situação. Estamos recebendo aqui em nossos estúdios a advogada especialista em direito de família, doutora Bárbara Freitas, bom dia. Bom dia a todos. Hoje teremos um assunto polêmico e atual. Exatamente. Por isso também temos a psicóloga, mestre em psicologia, especialista em saúde mental, Juliana Rodrigues. Doutora Juliana, bem-vinda. Bom dia. Obrigada. Bom dia a todos. E conosco está ainda o advogado, professor e mestre em direito, doutor Diogo Ponzi. Bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, colegas. É uma alegria e satisfação estar aqui novamente. Começo com a senhora, doutora Juliana. Estelionato sentimental, também os consultórios acabam ficando lotados com esse tipo de caso para a senhora, ou muitas vezes começa uma consulta e você detecta que tem um estelionato nesse meio aí? Boa pergunta. Bom dia a todos. O consultório, ele aparece de tudo, né? E assim, esse tema a gente publicou nas redes sociais e inclusive apareceram várias perguntas nas redes sociais. Né? Como identificar, como lidar com isso? É difícil identificar, porque no primeiro momento parece que é só um relacionamento mesmo normal. Um relacionamento perfeito? Perfeito, inclusive. Muito amor para dar, né? Muita conversa boa, muitas afinidades. Exatamente. Aí depois que surgem os golpes. Então, os pedidos de dinheiro, de presentes, levando a pessoa a pegar empréstimos para pagar uma dívida que ela teve, tadinha dela, vai se fazendo como vítima. Aí, que quando a pessoa cai em si, às vezes já está, inclusive, muito endividado. É uma coisa muito rápida esse período que o estelionato acontece ou ele se prolonga por anos? Depende muito do perfil da vítima. Tem vítima que ele consegue ir tirando, né, dela por muito tempo, então se prolonga por anos. Agora tem vítimas que já cai a ficha, e aí quando cai a ficha já não é uma vítima interessante. Então pula-se de vítima. Mas o golpista costuma demorar também para aplicar o golpe ou já é logo de cara, hein, doutora Bárbara? Eu costumo dizer que o estelionatário é uma pessoa maravilhosa. É bom de papo, muito envolvente, e o golpe, ele não demora muito. Até porque a gente vive esses amores líquidos, né? Então, é tudo muito efêmero, muito fugaz. Não costuma demorar. Logo que a pessoa se vê encantada, como a doutora Juliana disse, né? O príncipe encantado é o homem da vida, é a pessoa maravilhosa, perfeita. Não demora que as transações financeiras comecem. Porque não é nada absurdo, não são valores grandes, de grande relevância. São valores pequenos. Só que é uma escalada, né? E esses valores vão aumentando com o passar do tempo. Mas as pequenas transferências, os pequenos presentes começam quase sempre de cara. Estamos falando de homens e mulheres que são vítimas ou que aplicam golpe, né, doutor Diogo? E como o direito penal vem cuidando dessa situação? Bom, reiterar aqui o meu bom dia, né, a todos os ouvintes, as minhas colegas de bancada, ao Sérgio. Olha, no campo do direito penal, eu confesso para vocês que em relação a essa terminologia, eu estou um pouco em dúvida se nós deveríamos estar utilizando essa terminologia. Nós temos o crime de estelionato, que é o artigo 171 do Código Penal. Ele, de alguma maneira, poderá, como um crime que é voltado para a proteção do bem jurídico patrimônio, auxiliar na repressão a condutas que efetivamente, e aqui eu gostaria de deixar muito claro que é o seguinte, nem toda conduta, nem todo ilícito de natureza civil gera um ilícito de natureza penal. Então, eu tenho um certo cuidado em relação ao estelionato emocional como conceito criminal. Até porque, quando a gente começa a criar conceitos diferentes do conceito original, no direito penal, que é regido pela estrita legalidade, corre-se o risco, inclusive, da gente prejudicar eventuais punições. Porque vai se alegar o quê? Olha, não tem previsão legal
de estelionato emocional no Código Penal, e realmente não tem. Existem projetos de lei que hoje estão tentando emplacar, no artigo 171, alguma conduta especificamente nesse sentido. Mas eu, sendo bem sincero, pelo que as doutoras falaram, eu acho que o artigo que nós temos hoje, em algumas situações, já será o suficiente. Talvez nós não precisássemos. Claro, a gente pode falar em estelionato emocional, acho que como fins didáticos, digamos assim. Eu já vi até a utilização no direito civil, mas eu acho que a gente tem que tomar um cuidado em utilizar essa terminologia no direito penal, até para não prejudicar vítimas de golpes que vão efetivamente contratar advogados, os advogados vão afirmar, olha, isso daqui, estelionato emocional, não está previsto no Código Penal. Pode, no final das contas, prejudicar eventuais punições. Doutora Bárbara. Não, concordo com o doutor. A gente tem que ter esse cuidado e reitero a consideração do doutor Diogo sobre o nosso atual 171, artigo 171. Ele atende. Existe um PL que tramita há algum tempo já, né? Eu até tive a curiosidade de pesquisar, mas o nosso Código Penal, ele satisfaz. Ele satisfaz a sua integralidade. O que a gente tem visto, e cada vez mais o campo jurídico ele passou da seara acadêmica, né? E as pessoas têm a curiosidade de buscar conceitos e termos, e com as redes sociais isso acaba dando um plus. Cunhou-se essa terminologia. Então, assim, o estelionatário sentimental, emocional, afetivo, tem várias variações, mas a gente tem que ter esse cuidado mesmo, porque da mesma forma que quando a gente está atuando ou pelo réu ou pela vítima, a gente pode estar prejudicando um e outro. E nesse caso, o que podemos dizer? Temos homens, mulheres, como a psicologia trata? A maior incidência são as mulheres as vítimas ou não? Tem as duas, só que às vezes as mulheres que têm algum poder aquisitivo são vistas como potenciais vítimas para esses homens. Sempre se olha se essa pessoa é uma pessoa carente, se essa pessoa está disposta ali, né, a auxiliar de alguma forma financeira mesmo. Já os homens, acontece de trazer menos isso a consultório. Então, assim, muito se coloca o homem no lugar do provedor, de realmente aquela pessoa que, de alguma forma, vai colocar algum dinheiro ou algum presente, ou alguma coisa nessa relação de uma maneira, assim, mais tranquila. Mas muitas mulheres chegam também com uma má intenção nesse processo, sabe? Então, nesse caso, elas também são essas estelionatárias. A senhora já atendeu homens também que foram vítimas? Já. Inclusive, um homem me perguntou, porque ele gostava muito dessa pessoa, ele me perguntou se era possível que essa pessoa mudasse de atitude e voltasse para ele, para o relacionamento que ele tinha na cabeça dele, que era bom, sem esse movimento de tirar dele, de ser golpista com ele. E qual foi a resposta que você deu? Infelizmente, não, porque as pessoas só mudam quando elas se sentem realmente necessitadas dessa mudança, e nesse caso ela tira vantagem, então ela não vê necessidade nenhuma de mudar a atitude e o comportamento dela. E aí, infelizmente, ele teve, né, que fazer um processo terapêutico de lidar que aquilo não era real. Aquilo lá foi construído para ele se entregar. Quanto dentro do tempo foi relacionamento. esse relacionamento? Foram 6 meses. 6 meses e o estrago emocional grande, então, psicológico. Foi. E no caso dele como homem, ele se sentiu muito envergonhado e sem lugar para ele falar, sabe? Então, ele só falou mesmo na terapia, ele não falou com mais ninguém. Família, ninguém. Família grande, não era casado não, era? Não era casado. E a família grande também? Sim, mas depois da terapia, quando ele foi falar, ele ainda recebeu o nome de bobo, né? Ainda recebeu chacotas na família quando falou, porque, poxa, como é que você cai nessa? Poxa, como é que você dá um presente caro desse jeito para uma pessoa assim? Enfim, foi bem difícil para ele. É uma situação bem difícil, né, doutora Bárbara? Porque às vezes as pessoas até acabam, né, fazendo esse tipo de comentário que não ajuda em nada, né? Não ajuda, e a colocação da doutora Juliana é interessante. Você vê assim, a postura do homem de se sentir constrangido em relatar para a família. Muitas vezes existem familiares muito próximos, irmãos, os quais você tem inteira confiança. Isso reflete, quando você olha para a vítima mulher, Sim.
esse medo. Porque não é um medo propriamente dito de uma ofensa física nem nada, mas é o medo de virar chacota, é a vergonha, né? O constrangimento é enorme. E muitas vezes esse perfil da vítima, tanto homens quanto mulheres, os amigos mais próximos ou os familiares, de alguma forma tentam, com muito zelo, com muito cuidado, com pequenos toques, né? Não está indo rápido demais. Você já procurou saber do passado dessa pessoa? Ou então, hoje, né? Você já jogou o nome dessa pessoa nas redes sociais, até porque você fez uma transferência bancária, um Pix, então você tem um CPF. Você já buscou, ou então indo mais longe ainda, que é o mais raro de se fazer, ir à delegacia e pedir para um agente com muita cordialidade que pudesse levantar, dar alguns dados dessa pessoa. E a vítima, nesse momento, ela se sente muito ofendida, porque ela está vivendo o paraíso na cabeça dela. E ela se sente objeto de inveja, que aquilo ali, poxa, você está agorando, né? O meu relacionamento. Você está com inveja do meu relacionamento, né? E aí esse amigo, esse familiar próximo, ele se sente até constrangido. Fala assim, então tá ok, eu tentei de alguma forma ajudar. E a gente se retrai e deixa o pau quebrar. Que é o que acontece. Você vê que o doutor relata ali com o rapaz, foram 6 meses. É um tempo curto de relacionamento. Você começar a transferir valores, é muito rápido. E então você não consegue, a pessoa ela acaba está tão envolvida, tão emocionalmente fragilizada, é muita carência que por mais que você avise, por mais que você converse, ela sempre vai achar que nós, que estamos avisando, estamos ali de alguma forma querendo estragar aquele relacionamento, que é o momento que ela encontrou a felicidade. Doutor Diogo, a doutora Bárbara falou sobre pesquisar, né, o nome da pessoa. Há algum impedimento legal para isso? Até puxar um atestado de antecedentes do pretendente ou da mulher ou do homem? Esse é um assunto polêmico, certo? Esse é um assunto Por polêmico. Isso que eu te chamei aqui. Olha, vamos lá. Fique mais perto. Se a pessoa, se ela foi somente investigada e não sofreu uma condenação criminal, a princípio, e eu penso dessa forma, sequer deveria aparecer esse registro, por exemplo, quando a gente pede uma certidão negativa de antecedentes criminais perante a uma autoridade, principalmente aos tribunais. Não é isso que acontece hoje em dia. Hoje em dia, bastou ter uma ação penal ajuizada, já sai nos antecedentes criminais da pessoa. Independente se é culpado ou não. Então, nós temos 2 problemas aqui. Por um lado, você tem um interesse que eu acho legítimo das pessoas de se resguardarem numa sociedade líquida, doutor. Eu gostei muito do termo. É um termo muito utilizado, né? A gente remete para a filosofia em relação aos tempos em que vivemos, as relações são líquidas. Então, nesse contexto, eu até acho saudável que as pessoas busquem informações. A internet está aí para isso, ou até mesmo pode-se chegar à necessidade de se verificar esses antecedentes. Por outro lado, não necessariamente uma pessoa que é acusada por um delito, ela é culpada por esse delito. Então, a gente pode estar aí também estimulando, digamos assim, o cometimento de certas injustiças. Agora, nós falamos no começo aqui do programa sobre o perfil do estelionatário. Normalmente, essas pessoas, não todas, evidentemente, mas muitas dessas pessoas são criminosos que aplicam golpes reiterados. Então, nesse caso, infelizmente, seria sim uma precaução que as pessoas poderiam tomar, com todo o cuidado que eu acabei de falar em relação à presunção de inocência. Agora, se você tem uma pessoa que sofreu ações penais diversas vezes, começa a se levantar uma suspeita. De novo, o assunto é polêmico, a presunção de inocência é uma conquista civilizatória, mas nós temos também um perfil do estelionatário, desse tipo de estelionatário principalmente, de reiteração de condutas. Hoje em dia nós temos até um instrumento que facilita muito a aplicação de golpes nesse sentido, que são os aplicativos de relacionamento. Esses aplicativos muitas vezes permitem a criação de inclusive uma persona falsa, uma figura falsa que vai se utilizar das vulnerabilidades das pessoas, e o crime de estelionato ele tem tudo a ver com vulnerabilidade, afinal de contas ele depende de um ardil, de uma fraude para ser consumado,
E aí, se aproveitando dessas vulnerabilidades, a pessoa, o estelionatário, ele começa a conversar, vai identificando vulnerabilidades, daqui a pouco ele está aplicando golpe, às vezes sequer tendo uma relação física com a pessoa, sem sequer conhecer a pessoa. Isso tem acontecido muito. Até pior, em São Paulo tem acontecido muito, aqui a gente está falando sobre o estelionato sentimental, mas crimes muito mais graves, crimes de sequestro, de extorsão, que começam com estelionato, mas passam para crimes ainda mais graves, com a utilização dessas plataformas e se aproveitando da vulnerabilidade das pessoas nesse contexto de relações líquidas. Muitas pessoas também que caem no golpe, né, do encontro de algum aplicativo. Perfeito. E quando chegam lá são abordados por uma quadrilha, né, Isso, doutora? Sérgio, tem acontecido muito isso. Tem acontecido muito. E isso é grave, porque tu tocaste num ponto fundamental, Sérgio. Quadrilhas, organizações criminosas. Aí já não é mais só o estelionatório. Nós estamos falando de grupos organizados, muitas vezes, que vão se utilizar também daquele mesmo ardil inicial que o estelionatário se utilizaria, mas aí para cometer crimes muito piores. Doutora, vamos esclarecer o nosso ouvinte, então. Quais informações a senhora julga importante para que a pessoa comece a ligar o radar, né, para os relacionamentos? Quais são as características principais? Por favor, explica para a gente. Eu acredito que é muito importante, quando você está em um relacionamento, você analisar a reciprocidade disso, né? Então, por exemplo, uma pessoa quer crescer financeiramente. Aquela outra pessoa que está te acompanhando precisa ter mais ou menos o mesmo objetivo de vida. Então, fica muito complicado manter um relacionamento e esse relacionamento dar certo. Isso eu estou falando de maneira geral, né? Nem só para essa questão de estelionatário. Você está lá crescendo na vida, você tem algum dinheiro e alguém está sempre em dívida, está sempre em problema, está sempre pedindo dinheiro, está sempre pedindo alguma coisa, está sempre tirando de você. Essa pessoa não vai ser uma pessoa interessante para você manter uma relação a longo prazo. E não é isso que a pessoa está procurando, né? Ela está se entregando tanto, ela está se doando tanto para esse relacionamento, não é para ter uma relação de longo prazo. Então, procure alguém que tenha reciprocidade, tá? Não necessariamente, algumas pessoas já me perguntaram, e eu vou trazer essa pergunta aqui, não necessariamente precisa ter o mesmo nível socioeconômico para dar certo dentro de um relacionamento. Pode ter níveis diferentes. Mas como a pessoa se posiciona desde o início dentro desse relacionamento faz diferença. Então, por exemplo, eu tenho um nível socioeconômico mais baixo do que o seu. E até trouxe isso como exemplo também nas redes sociais. Um homem, por exemplo, tem um nível socioeconômico mais baixo do que aquela mulher. E aí ele faz de tudo para tentar ficar próximo, ou então para crescer, ou então para não depender dela, e vai construindo uma relação com ela. Esse é um posicionamento muito diferente de um posicionamento de um estelionatário, por exemplo. São pequenos detalhes que sempre vêm à tona, sempre estão em cena dentro de um relacionamento que a gente tem que analisar. E o problema é, quando a gente está apaixonado, a nossa grande tendência é não observar detalhes. É passar por cima de todos os sinais que são dados durante a relação, né? E uma pessoa que tem real interesse em você, ela demonstra isso. Ela deixa claro isso. E é verdadeiro. Não é só para poder te conquistar. Né? E aí, cuidado com a dependência emocional. Porque a dependência emocional também faz a gente querer escutar, né? Querer confiar no que às vezes não existe. Sinais. Vamos aos sinais, doutora. É uma pessoa que é estelionatária, né? Desconfia. Eu sempre falo que é muito importante a gente desconfiar tanto do elogio quanto da crítica, né? Pondera, faz uma análise. Então, se a pessoa está indo muito, falando muito, está tudo muito meloso, você não vai desconfiar disso, gente? Por favor. Exato. Não tem nada errado, será, nesse negócio, né? Não existe o relacionamento perfeito, doutora? Não existe. Perfeito, 100% não existe, gente. Uma hora ou outra, alguém está chateado, por exemplo, com o trabalho, uma coisa qualquer aleatória, e vai descontar. E aí você fala, oxi, como assim? Hoje você não tá normal? Que negócio é esse? E aí o relacionamento se dá no natural, no dia a dia, na conversa, na construção. Então, gente, a pessoa sempre tá maravilhosa, nenhum problema. E sempre tem um pedido depois de tantos elogios, de tanta conquista, de tanto blá, blá, blá. Não, isso não é normal. Pedido o quê? Por exemplo. Exemplifique sempre, por favor. Tá, por exemplo. Nossa, eu senti tanta saudade sua. Você ficou sem falar comigo hoje, e aí eu só pensei em você o dia inteiro na minha vida. Aí começa a conversa. Minutos depois,
Ai, lembra daquele problema financeiro que eu tenho lá com a minha mãe? Pois é, ela veio me cobrar de novo. Eu sei que é minha mãe, mas eu quero tanto pagar. Será que você não podia me emprestar esse dinheiro, por favor? Depois eu te pago. Eu juro, depois eu te pago. E aí, esse depois eu te pago nunca chega. Nunca vem. Pra mãe vem, né? A mãe que nem é mãe, às vezes. Vem. Mas pra você, que é a namorada que ele ama tanto, que disse que você é tão maravilhosa, a vida inteira ele pensou em você, esse dinheiro não vem pra você. Que situação. Doutora Bárbara, vamos falar um pouco sobre a sociedade como um todo. Uma mulher que se sente numa situação que está sendo vítima de um estelionato sentimental, a sociedade tem uma resistência, assim, para atendê-la? Até existe um machismo estrutural para peneirar isso? Fala, não, isso acontece, não é estelionato não. Como é o papel do advogado ou da advogada nessa situação? A vítima que se sinta, né, de fato, como vítima, ela demora muito para procurar ajuda. E muitas das vezes ela vai ela busca essa ajuda em locais não tão especializados. Ela vai conversar com uma amiga e essa amiga muitas vezes dá uns conselhos que não são os melhores. E pede normalmente o conselho da amiga próxima, aguarda mais um pouco, espera, conversa com ele, talvez não seja isso. Então, essa postura da vítima, ela se sente vítima, mas se sente constrangida, conversa com os colegas de trabalho, muitos minimizam, e até ela vir ao escritório, conversar com um advogado especialista, seja um penalista, seja um familiarista, demora. E aí o rombo está grande. É quando a situação ela já não tem recursos financeiros mais. Ela já está realmente endividada e não tendo como quitar esses empréstimos, esses financiamentos. E assim ela busca um advogado. E normalmente ela vai à delegacia. Aqui em Brasília, em outras capitais e outras cidades também, tem a DEAN, a Delegacia de Atendimento à Mulher, que presta um excelente serviço, e as outras delegacias não especializadas também. E aqui é interessante para você que nos escuta, que se sente vítima, diante do que a gente já expôs, normalmente quando uma vítima vai à delegacia, essa informação acaba sendo vinculada nos meios de comunicação, logo em seguida começa uma enxurrada de outras vítimas buscando. Então, a foto, algumas das vezes aqui com o colega, a gente sabe que o réu, às vezes, tem a imagem divulgada, né? E aí começa, mas eu também tenho um relacionamento com ele também fez isso, nós estávamos até noivos, e começa uma seguida da outra. E aqui em Brasília, cada 4 meses, 5 meses, vem a mídia, divulga um caso. E assim, é sempre o mesmo padrão. É divulgado o caso e logo vem outras vítimas que se relacionaram com o mesmo rapaz durante um período. Tem a mesma circunstância, o mesmo modus operandi, né, do rapaz. Então, a gente precisa estar atento a isso. E quando essa vítima procurar, seja um colega, um amigo, colega de trabalho ou outra pessoa, não julguem. Porque o primeiro momento é a gente julgar o comportamento dela. Por que você fez isso? Por que você deu esse dinheiro? Você está doida? Você é louca? Mas você é boba demais? Não faça isso, porque ela vai se retrair e aí ela buscar ajuda vai demorar mais ainda. Então, Doutor Diogo, essa questão de divulgação dos casos, isso é permitido ainda ou não? Porque antes era fácil, uma né? situação polêmica. O Sérgio, ele sempre joga polêmica para cá. Polêmica. Tá certo, não vamos fugir dela. Também tem um problema em relação a isso, Sérgio. A imagem da pessoa, principalmente o preso, houve uma alteração legislativa em 2019 com o pacote anticrime e há alguma vedação nesse sentido. Ainda existe uma certa discussão sobre essa questão, até porque, principalmente, autoridades policiais acabam enxergando que a divulgação da imagem da pessoa que está sendo investigada ou presa auxilia nas investigações, permite, inclusive, como a doutora acabou de dizer, que outras vítimas busquem ajuda. Então, realmente, por esse viés, poderíamos dizer que tem um lado positivo para a sociedade. Sérgio, o direito penal está sempre nessa dicotomia. Nós temos que auxiliar a sociedade, nós temos que prevenir o cometimento de novos crimes, nós temos que proteger vítimas, mas, ao mesmo tempo, nós temos que segurar o aparato persecutório do Estado, que se ele também tiver instrumentos demais, ele tende ao exagero, ainda que sempre com o manto dos bons motivos, das boas ações, por uma boa ação, a proteção da sociedade, mas muitas vezes tende a cometer excessos. E
hipoteticamente falando, digamos que sabemos que isso pode acontecer, não estou dizendo que são todos os casos, mas pode acontecer uma imputação falsa. E aí você pega a imagem daquela pessoa e você joga a imagem daquela pessoa na mídia. A partir daquele momento, a pessoa que foi exposta na mídia, ela recebeu o que nós chamamos de etiquetamento. Ela foi etiquetada como criminoso, ainda que ao final de uma eventual ação penal, ela seja absolvida. O estrago está feito. É a punição social. É a punição que social. Cancelamento. Que você não consegue reverter. Não consegue reverter. Não adianta vir com a sentença absolutória, colacionar em rede social, olha, foi absolvido. Sempre alguém vai dizer, mas isso daí é porque a justiça deu um jeitinho, nossa justiça não funciona, coisas do gênero. Então, o etiquetamento já foi feito. Então, veja essa situação que nós temos que lidar no direito penal. Nós temos que atender, por um lado, a sociedade, as vítimas, que novos crimes não aconteçam, ou pelo menos que se minimize a possibilidade do cometimento de novos crimes, mas, ao mesmo tempo, nós temos que evitar abusos que geram prejuízos muito graves àquela pessoa que foi acusada. E aqui eu falo também homens, mulheres, qualquer pessoa que for acusada injustamente vai sofrer um etiquetamento social terrível, ainda que depois seja absolvida. Então tem que ser usado com cuidado. Hoje eu partilho da ideia de que, em tese, a pessoa que está sendo investigada não deveria ser exposta. Mas nós sabemos que não necessariamente é assim que acontece, que pese discussões legislativas sobre o tema. Doutora Juliana Rodrigues, os pacientes que a senhora tratou, cuida, esses relacionamentos começaram em redes sociais, aplicativos ou não? Hoje em dia, vários em redes sociais. Temos até, aquela série Golpista do Tinder, né? Hoje em dia, vários em redes sociais. Aliás, tem sido muito comum começar um relacionamento por um Tinder, por outras redes de relacionamento, né? Que trocam ali esses perfis. Esse relacionamento, às vezes, é muito rápido. Tem alguns relacionamentos que começam e já vão e daqui a pouco já está casando. Então, tudo muito rápido. Agora, algumas outras pessoas, elas ainda têm esse perfil de analisar um pouco mais, de mais devagar, de fazer realmente uma busca. Mas são menos pessoas que têm esse perfil. E o que explica? Pessoas até de outros países, né? Tivemos aí até quadrilhas de nigerianos se passando por americanos, a pessoa aqui no Brasil, a vítima aqui no Brasil. Como é que ele consegue este feito, né? Entrar na vida da pessoa, conduzir, fazer uma vida dupla, tripla, falsa? O que acontece com o nosso intelecto que acaba permitindo isso acontecer? O advento da tecnologia da informação permitiu que... Rapidamente, ainda se passam por pessoas de um poder aquisitivo alto, uma patente nas Forças Armadas, que ganha bem. Isso também tem a ver um pouquinho com essa questão, é um bom partido, como a gente diria no passado? Acho que a gente ainda somos os mesmos e vivemos com os nossos pais, né? Acho que a gente ainda analisa quem é para casar, quem não é para casar, como antigamente. Mas um problema é que dentro desse universo tecnológico a gente pode criar muitos perfis fakes, né? A gente pode ser muita coisa que não é. E tem surgido, assim, pela questão da própria internet, muitas formas de se relacionar. Às vezes você está casado e mantém uma relação ali só de conversa mesmo, mas uma relação com outras pessoas. Enfim, muita coisa tem acontecido e, acredite, o consultório está lotado de histórias, né, sobre essas situações relacionais. O ser humano é muito criativo, então ele vai longe. Mas o problema disso é quando a gente une uma questão de falta de ética, falta de uma moral, sabe, assim, de um valor moral. E aí você começa a ultrapassar alguns limites do que a gente entende que é o aceitável, né? Então, ser uma pessoa que você não é de forma alguma, iludir o outro, levar o outro a erro, tirar do outro o benefício, tudo isso não é moralmente correto. Me perguntaram em sala de aula, Sérgio, né, professora, se alguém quer te dar um presente caro, eu não acho errado, a pessoa quer te dar o presente caro, você recebe. Bem, com qual interesse você vai receber esse presente? Né? Como que vai se dar essa relação? Você vai receber, você inclusive vai tentar tirar aquele presente do outro, e lembrando, né, até anotei aqui, dinheiro, presentes, não são contratos. Né? Nem para se manter alguém dentro desse relacionamento, nem mesmo para ter ali uma relação viável. Pergunto, no escritório a gente
não sou psicóloga, né? Não tenho a pretensão, mas a gente... Mas sempre o advogado faz o papel de psicólogo. Escuta um pouco. Tanto é que eu estou fazendo até uma pós em psicologia jurídica, porque eu sinto necessidade. E eu falo assim, qual é o benefício secundário que você tem estando nesse relacionamento? Porque não é possível conceber que foi somente uma fantasia totalmente equivocada. Então, e aí você começa a perceber pelas respostas. Não, eu tinha alguém para poder mostrar para minha família, eu tinha alguém para poder me acompanhar nos eventos sociais, eu precisava de uma figura ou feminina ou masculina estar perto de mim para me sentir segura. Então, sempre tem um benefício secundário nessa história. Mas o ser humano vive hoje, e as redes sociais, parece que eu me relaciono com o Dr. Diogo, às vezes, vamos supor, hipoteticamente, pelas redes sociais, converso com ele poucas vezes, mas eu já me sinto melhor amiga dele. Eu já me sinto uma pessoa íntima, quando isso não é verdade. E um adendo. Algumas pessoas fora do Brasil analisam as mulheres brasileiras como mulheres fáceis de aplicar alguns golpes. Então, por exemplo, você falou sobre os coreanos e tal. Eu vi um vídeo... Nigerianos, né? Eu vi um vídeo de um homem que era, acho que coreano, se eu não me engano, explicando como as mulheres brasileiras eram vistas e como conversar com elas para conseguir alguma coisa. Então, assim, até isso existe na internet, minha gente. Como aplicar, como conversar, como tirar coisa um do outro. Tá terrível. Ali, algumas características, assim, que ele passou, que você Por pode exemplo, falar? As mulheres brasileiras, na visão dele, discordo de vários pontos. Na visão deles, as mulheres brasileiras são interesseiras. O primeiro ponto que você poderia ter numa conversa com ela era realmente sobre como você era bom e como você conseguiria ajudá-la. E aí, a partir disso, já iria conseguir algo dela. Fotos, enfim, várias outras coisas. Dr. Diogo. O contexto de vivência nessas redes sociais está transformando tudo em algo mais difícil. E temos a inteligência artificial aí para complicar, né? É verdade. Difícil. O que nós estamos enfrentando no direito penal, Sérgio, e aí eu puxo a sardinha para o meu lado, né? Aqui eu vou falar de direito penal, que é onde eu tenho, digamos, alguma margem de conhecimento para agregar aqui com essa mesa tão qualificada. Os crimes cibernéticos, o Sérgio já deve ter convidado especialistas aqui para conversar sobre isso. E os crimes cibernéticos, eles são próprios e impróprios. Os crimes cibernéticos próprios são aqueles que efetivamente dependem de um mecanismo, internet, celular, para o cometimento. Mas os impróprios pode ser qualquer crime, como o estelionato. Então, na verdade, o que nós estamos vivenciando hoje é que muitos crimes que eram cometidos na praça estão migrando para a internet, para as redes sociais. E a responsabilidade dos provedores desses serviços? A responsabilidade criminal, ela normalmente é subjetiva, salvo em relação a crimes ambientais, que aí existe uma criminalização de pessoa jurídica, o que também é polêmico, diga-se de passagem, eu tenho minhas dúvidas aqui se deveria realmente existir, mas a nossa teoria do crime, que nós adotamos, ela prevê responsabilização subjetiva. Então, para nós falarmos de uma responsabilização subjetiva, nós teríamos que falar da responsabilização de algum integrante dessas corporações. E aí você teria que ter condutas muito específicas e muito bem provadas de que houve alguma conduta, uma ação ou omissão deste integrante de corporação que facilitou, né, o cometimento deles. Praticamente impossível. Agora, no âmbito civil, há aí o Marco Civil da Internet, há alguma legislação que já trata de responsabilização. Não é minha área de atuação, mas eu acredito que, assim como o direito penal e qualquer área do direito, nós sempre estamos atrasados em relação à tecnologia. O direito nunca acompanha a evolução social. Nós sempre temos um gap, nós sempre temos um lapso entre o momento que nós estamos vivendo em termos de avanço de tecnologia e o que o direito fornece. O direito está atrasado e vai estar sempre atrasado, infelizmente. O que nós podemos fazer é tentar sempre correr atrás do prejuízo e aprimorar a legislação. Mas no âmbito penal, em termos de responsabilização, somente se tiver realmente uma conduta muito específica de algum integrante dessas corporações. Pois não, doutora Bárbara. Você veja que como nós estamos sempre atrasados, né? Aí aqui falando um pouquinho sobre Lei Maria da Penha, por exemplo, né? A gente teve o Fonavit, agora final de outubro, começo de novembro, né? Finalzinho de outubro,
que tem um enunciado, salvo engano, 75 ou 76, que ele fala, olha, as relações virtuais, as relações íntimas de afeto estão protegidas pela Lei Maria da Penha. Então, você precisa dizer o básico, mas é muito o que o doutor Diogo colocou. O que se tem hoje é um espelhamento. Tudo que a gente sempre fez no mundo real, que é onde a realidade é aqui, você acaba tendo o espelhamento para o mundo virtual. E as pessoas, nesse momento, elas entendem de uma forma equivocada que o mundo virtual é onde eu estou protegido de alguma forma, porque eu estou distante fisicamente dele, eu não estou próximo. Cria-se essa ilusão, essa falsa expectativa que o mundo virtual nada acontece. Porque eu não estou próximo, eu não posso tocar, eu não posso pegar, eu não posso estar próximo. Mas é onde a gente se depara com crimes cada vez mais absurdos, os crimes mais sérios. Então, e aqui fica um alerta até para os pais e para as mães. Teve uma notícia recente de uma colega, um filho com 14 anos, então a gente está falando de um adolescente, que mantinha mais de 30 crianças, aí são crianças mesmo, como escravas sexuais. Então a gente está falando de jogos online e as pessoas acreditam ainda, não, meu filho só joga, eu só me relaciono virtualmente, nada pode acontecer. Então existe essa inocência, desconhecimento que o mundo virtual é seguro. E uma pergunta que eu já emendo dentro do direito de família, que a senhora atua também. As famílias procuram a senhora para um familiar que está ali se envolvendo com alguém, seja homem, seja mulher, está dilapidando os seus bens. Acompanhamos até uma interdição recentemente que a Justiça deu para uma família de um servidor aposentado que estava aí com uma namorada muito nova e estava tirando o patrimônio dele. E aí, o que dizer? O que acontece? O papel do advogado, nós gostaríamos que fosse sempre consultivo. O consultivo é muito bom, mas normalmente quando nos procuram, está a bomba, né? Eu falo que é o abacaxi, o problema já está instaurado. No direito de família, você tem essa consultoria, muitas vezes, infelizmente, eu falo isso sem qualquer medo, mas muitas vezes quando a gente tem interesses patrimoniais. Então, eu estou falando de uma pessoa supostamente vítima, que tem um patrimônio considerável, e são os herdeiros necessários que nos procuram. E aí, para ver o que pode se fazer, posso interditar, enfim, qual medida, né, que eu posso buscar, seja uma curadoria, e assim você tem. Mas, normalmente, a gente não tem essa consultoria prévia. A gente só nos buscam quando o problema já está instalado. E aí fica mais difícil, obviamente, né, da gente buscar soluções rápidas, e ainda mais quando eu falo de um estelionato, propriamente dito. Interditar alguém, né? Não, e esse dinheiro. Já foi. A busca desse valor, muitas vezes a gente não consegue. Porque e você ainda tem a dificuldade, o doutor Diogo vai saber melhor do que eu, a comprovação. Então, se eu tenho só a entrega física do valor em espécie, eu não tenho uma transferência bancária, um PIX, seja lá o que for, fica mais difícil. Não dá para rastrear, né, doutor Diogo? Se é o dinheiro vivo, realmente fica mais complicado, né? Agora, se for outro tipo de bem, principalmente por transferências no sistema bancário, hoje em dia há uma rastreabilidade um pouco mais facilitada, né? Mas o que a doutora falou eu achei bem interessante, porque quando nós estamos falando de certas situações, nós podemos estar diante de um ilícito civil, nós podemos estar diante de um ilícito penal. E às vezes há uma dificuldade tremenda de, digamos assim, nós diferenciarmos. E não necessariamente nós jogarmos tudo já para o penal logo de cara vai facilitar. Na verdade, pode até acabar prejudicando, porque vai ter que se comprovar o dolo. E o dolo, no caso do estelionato, é um dolo que nós chamamos de antecedente. O que isso significa? Vai ter que se comprovar por A mais B, lembrando que tem presunção de inocência a ser destruída durante o processo para que se permita uma condenação, vai ter que se provar por A mais B que a pessoa já tinha um plano no início da relação de dilapidar aquele patrimônio em proveito próprio. A relação nada mais era do que o ardil para se chegar a esse objetivo patrimonial. Olha a dificuldade probatória de se fazer isso.
é muito difícil se conseguir alcançar esse elemento de prova. Então, eu diria até que o direito civil, apesar também da dificuldade de se chegar aos bens, muitas vezes, ele é um instrumento, em regra, mais eficaz para essas situações nebulosas. Eu não estou aqui me referindo àquelas situações do golpista mesmo, do Tinder, das quadrilhas, ou aquela situação de estrangeiros que já estão muito claro, aí já tem uma questão probatória até mais facilitada. Eu estou dizendo daquelas relações em que há uma zona cinzenta. E aí, nessa situação, o que é um estelionato? A gente poderíamos falar talvez um estelionato emocional no sentido, como eu falei logo no começo aqui da nossa conversa, didático. Mas talvez seja uma questão mais de direito civil, de um ilícito civil, de uma relação que ficou desproporcional e que houve uma dilapidação exagerada de bens em detrimento de uns, dos herdeiros, por exemplo, em prol de outros, do que efetivamente uma questão criminal. Doutora Juliana, ainda dentro da família, dos amigos, tem como essa família receber uma preparação, os amigos, como ele pode abordar vendo que aquele familiar, aquele amigo está passando por essa situação e não quer aceitar, porque cria essa resistência, cria-se um muro, né? Porque a felicidade é acima de qualquer coisa, né? Como a família pode ajudar a identificar, como um amigo pode ajudar a entrar na cabeça dessa pessoa, olha, abre os olhos, como é que isso pode ser feito sem dar aquela rejeição? Olha, eu já vi famílias tentando de tudo, inclusive apelando para pastores, padres, tudo, sério. Em geral, acontece uma briga familiar nesse momento e as pessoas, elas até tentam, às vezes, primeiro com jeitinho e vai falando, mas quando elas vão percebendo que está ficando sério, elas apelam para tudo mesmo. Eu já vi apelando para tudo. Então, certa feita, tínhamos uma empresária em Minas que atendíamos online e a família entrou em contato com o pastor e o pastor, inclusive, foi falar comigo, psicóloga. E aí, ele pegou e falou assim, olha, eu acho que não dá pra fazer mais nada. Aí eu falei, por quê? O que o senhor viu? E ele pegou e falou assim, bem, eu conversei com ela e ela falou, eu tô perto de morrer, eu já tenho muito dinheiro, agora eu só quero ser feliz, então eu vou aceitar esse relacionamento, é isso. E eu quero só que os meus filhos e a minha família entendam. Eu quero aproveitar a minha vida com essa pessoa aqui até o final. E se isso gastar meu patrimônio, tá valendo. E aí o pastor me falou isso e eu fiquei cá do outro lado assim, sabe? E agora? Pensando, Jesus, o que faz agora com uma situação tão complicada dessa que a pessoa já decidiu? Já decidiu. Não sei, né? não sei se o direito, às vezes, consegue, inclusive, fornecer os elementos. Dá para interditar uma pessoa assim? O que acontece? Para você interditar uma pessoa, quando a gente está falando, isso é um assunto muito sério. Você tem que ter, não é só indícios de a perca da capacidade mental. Você passa, existe a figura do Ministério Público atua no processo e a pessoa, ela realmente não tem capacidade de gerenciar os atos da vida civil. Então, seja de assinar um cheque, de comprar, vender. E aí, muitas das vezes, uma pessoa nessa situação, ela tem plena capacidade. Ela está plena para gozar de todos os atos da vida civil. Pelo menos para o direito. Sim. Pelo menos para o direito. Talvez para a psicologia, não. Mas para o direito... Mas juridicamente ela está apta. Ela está bem. E aí? E aí você vê o pandemônio instalado na família. Não. Porque começa a doação. Muitas vezes ela respeita o que está previsto no Código de Processo Civil e Civil, ela respeita a legítima e começa. Isso vira um desespero, porque a gente está falando, muitas das vezes, não é uma pessoa simples, a gente está falando de pessoa que tem um patrimônio considerável. Um elevado grau de instrução, sim, preparo. Nesse sentido, e ela estava lúcida, consciente, orientada perfeitamente. Como se interdita? Ou seja, exatamente, do ponto de vista jurídico, provavelmente não teriam as condições, a doutora vai saber melhor do que eu, porque eu não atuo na área civil, mas provavelmente não teriam as condições para isso. Ela não tem como eu interditá-la. Ela está apta. O fato dela ser uma pessoa com mais idade, e aí a gente tem a questão do casamento, né? Da separação obrigatória com 70 anos e tudo, mas não necessariamente ela está querendo casar. Exato, não queria casar. Não necessariamente ela não queria casar. E aí a gente tem esse problema enorme. Inclusive tem até uma série não sei se é uma série, enfim, na Netflix, é um filme, que fala muito sobre aí a gente foge do Brasil, né, da legislação brasileira, mas a gente consegue ver um pouquinho disso. É a da herdeira da L'Oréal.
Então, não era um namorado. Uma série documental ou um documentário da Netflix? Não, era um namorado, mas era um amigo muito próximo. Que esse amigo foi dado presentes de bilhões. A gente chega à cifra de bi. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, sabe? E qual que é o grande problema? A doutora vai saber melhor do que eu. Essa busca desenfreada pela felicidade 24 horas por dia. Gente, o mundo real não é assim. Nós vivemos episódios de felicidades, momentos felizes. Mas a vida normal, ela é feita de muita dor. E não tem problema nisso. Dor, assim, dificuldades. A gente tem altos e baixos, mas essa procura que normalmente essas pessoas que buscam usurpar o seu patrimônio, seja que se vai resvalar para a área penal, se vai ficar só no civil, ela propicia esse momento 24 horas de pura felicidade. É como se fosse uma busca, a doutora também vai saber, quase que um psicotrópico. Quer sentir aquela batida, muitas vezes, que o café nos proporciona o tempo inteiro. Não é assim. É assim mesmo, doutora? A droga da felicidade, né? Querer o tempo todo prazer, o tempo todo alegria, o tempo todo felicidade. Entra nas redes sociais, vê todo mundo acompanhado, vivendo, saindo, viajando, tendo só momentos felizes, e aí quer viver isso. E aí a gente se depara com o estado do ser humano que lida com grandes dores da rejeição, do abandono, da tristeza, do sofrimento, que vai continuar lidando, sinto muito em informar. E você vai ter que fazer o melhor disso nessa vida, né? Brasília favorece esse tipo de relacionamento? É uma cidade muito individualista? Mas eu acredito que não é só Brasília. Bons salários, né? Mas eu acredito que não é só Brasília, não. Isso está em todo lugar. Brasília tem muitos casos, mas não só aqui. A série que a senhora comentou, o nome é A Bilionária, o Mordomo e o Namorado. Assistam. Aí traz bem mais ou menos um perfil do que acontece. Doutor Diogo, estamos na nossa reta final aqui nesse assunto tão interessante que rende, né? Temos várias dúvidas que vão surgindo ao longo da nossa conversa, mas o que o senhor pode destacar então sobre a proteção dessas pessoas? Muito difícil, né? Porque ela consente, a família não consegue interditar, por exemplo, uma situação, caracterizar como um crime. Tudo muito complexo. Muito complexo, muito complexo. Aí entramos naquilo que eu comentei anteriormente. Infelizmente, o direito, ele não vai conseguir abarcar todos os pontos da nossa vida, proteger todas as vulnerabilidades das pessoas. Talvez a doutora aqui, na verdade, seja a pessoa mais indicada na mesa para auxiliar as pessoas a não cometerem certos equívocos. O doutor acabou de contar um caso que talvez seja mais uma questão, talvez, de discussão de moralidade do que efetivamente de direito. E aí se pergunta, o que o direito pode fazer? Muitas vezes, nada. E aí, no que tange a minha área, o direito penal, esse daí realmente é o que menos tem para oferecer. O direito penal ele é muito evocado para resolver os mais diversos problemas da sociedade. Normalmente ele não resolve nada. Normalmente ele comete injustiças, normalmente ele lota presídios, cria um cenário de instabilidade e o problema continua lá. Então, só enxuga gelo, quando não acaba fomentando ainda mais um problema. Ele tem que ser usado com muito cuidado. E eu acho que o que nós estamos conversando aqui, reiterando o que eu disse no começo, existe possibilidade da ocorrência do estelionato. Não acho que precise de um tipo penal novo. O estelionato já está aí, já atende a situações que efetivamente necessitam do direito penal, mas em muitos casos, talvez a maioria dos casos, vão ser resolvidos com a psicologia, com aconselhamento, com um maior cuidado em relação a esses relacionamentos líquidos de internet. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Já quero partir para as considerações finais. Começo com a senhora, doutora Bárbara Freitas, advogada, especialista em direito de família e também penal, falando sobre o estelionato sentimental. Qual o recado final que a senhora deixa para o nosso ouvinte? E obrigado por aceitar o nosso convite de estar aqui na Rádio Justiça. Que pena que está acabando, porque o assunto é bom. O meu recado final é você sempre olhar para o seu relacionamento e para você. Se são cifras que a pessoa lhe pede, maiores muitas das vezes do que você ofere ao mês, se são valores nesse patamar, presentes caros, e se você proporciona uma vida social para essa pessoa que nem você mesma
tem, pare, busque. Eu sempre converso muito isso no escritório. Busque um terapeuta. Muitas das vezes, nós como profissionais do direito, a gente não consegue solucionar tudo. Mas a união de um bom terapeuta com uma boa equipe jurídica, você consegue resolver algumas coisas. O direito não resolve tudo. E uma pimenta maior é quando este caso é de alguém que tem uma amante, né? Ou Nossa. homem e mulher com amantes, né? Aí dá pra gente resolver alguma coisa assim. A gente busca esse patrimônio que foi doado, dado de presente, a gente consegue buscar. Dr. Diogo Ponzi, advogado, professor, mestre de Direito, obrigado por estar conosco aqui. Qual é o seu conselho final? Olha, meu conselho final vai muito no que as doutoras colocaram. Tome cuidado em relação a essas relações líquidas, relações instantâneas muito rápidas. Eu vou até pontuar algumas coisas aqui. Cuidado, por exemplo, em relação à transferência de administração de bens. Cuidado com isso. Cuidado quando se pede muitas vezes dinheiro para falsas emergências. Isso é um indicativo de que pode ter alguma coisa errada. Cuidado com as falsas oportunidades de negócios. Isso acontece, investimentos. Não, me passa aqui o dinheiro que eu vou conseguir para nós, um lucro exorbitante. Muito cuidado com isso. Isso vale para qualquer situação, qualquer relação fraternal, societária e também amorosa. Muito obrigado por estar conosco, doutor Eu que Diogo. agradeço, Sérgio. E deixo aqui as considerações finais da nossa convidada, Juliana Rodrigues, psicóloga, mestre em psicologia, especialista em saúde mental. Obrigado por estar conosco. E qual é o seu conselho final, doutora? Obrigada mais uma vez pelo convite. É sempre uma honra, um prazer estar aqui. Obrigada, pessoal, por dividir essa discussão comigo tão rica. E para você que está nos ouvindo, se você tem alguma dúvida em relação ao que você está passando, procure ajuda, né? É muito importante ser racional também nos relacionamentos. É claro, é muito gostoso se entregar, é muito gostoso ter uma vida, né, assim, bem vivida ao lado da pessoa amada, mas alguns contos de fadas simplesmente são ilusórios. E aí, por mais doída que seja a realidade, ela ainda é melhor do que a ilusão. Então, procure uma ajuda, lide com as dependências emocionais, com as carências, com os traumas que a gente carrega mesmo na vida. Todo mundo tem alguma coisa aí para poder trabalhar. E a psicologia está aqui para poder ajudar nesse sentido. Aí sim, depois de trabalhar tudo isso, se entregar para alguém de verdade, viver um relacionamento de verdade, na qual você tenha defeitos e qualidades e pode lidar bem com isso, com alguém que esteja ali, alinhado para poder crescer junto, aí é muito bom. Aquela sensação, né? Felicidade plena. Opa, peraí, tem coisa errada, né? Desconfie das coisas que são muito, né, fora da realidade. Redes sociais, Instagram. O meu? É isso. Meu Instagram é o @juliana_rf.silva. E tô lá, divulgando, né? Colocando alguns conteúdos, nos sigam lá. A Dona Bárbara também faz divulgação também pelas redes sociais? Faço sim. O meu é @abárbarafreitas. A gente tem vários assuntos polêmicos por ali. Doutor Diogo? Eu Diogo Ponzi, tudo junto, .adv. Eu pergunto porque muitas vezes as pessoas, não, é só pessoal, eu não faço nenhuma divulgação, não quero nem saber disso, mas estão todos autorizados aqui. Com certeza. Sim. 11 horas em ponto, Revista Justiça fica por aqui, agradecendo aos nossos convidados e a você que nos acompanhou pelo YouTube. Essa entrevista vai estar disponível também para você enviar para quem você quiser, para você replicar e também, olha, vi isso aqui lá na rádio, é interessante você pensar melhor então sobre esse seu relacionamento. Então, futuramente estaremos disponibilizando em separado essa entrevista. 11 horas em ponto, vamos embora. Hoje o programa teve a apresentação e edição de Sérgio Duarte, a produção de Leandro Bezerra, trabalhos técnicos Roberto Glória, programação musical Josimar Fernandes e a coordenação de jornalismo Marcela Luiza. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Está chegando aí Felipe Seabra com Capital do Rock. Um excelente fim de semana, cautela e até segunda-feira. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.